Fortes chuvas atingiram também o litoral sul de São Paulo. Estragos e prejuízos foram sentidos na Baixada e em Santos. O maior porto da América Latina permaneceu fechado. No Guarujá, carros de luxo ficaram boiando. Vamos acionar Camila Yunes, vai trazer todos os detalhes dessa situação extremamente delicada. Camila, conta pra gente, que temporal foi esse, hein? Pois é, Daniel, muito bom dia para você, para a Paula, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Situação difícil também no litoral sul de São Paulo, Baixada Santista, também em estado de calamidade. Inclusive, em Guarujá, o carnaval foi cancelado em decorrência dessas fortes chuvas. São, segundo a prefeitura, 190 pessoas que estão desabrigadas. Foi criado um comitê de contingência para conseguir atender toda essa demanda e foram criados ali 2 pontos de acolhimento dessas pessoas que estão desabrigadas. Segundo a Prefeitura de Guarujá, foram 400 milímetros de chuva nessas últimas 24 horas e este é o maior índice dos últimos 70 anos. Como você bem destacou, Daniel, várias imagens circulam nas redes sociais na cidade de Guarujá, que é um ponto turístico muito importante aqui do estado de São Paulo. Muitas pessoas frequentam este local, então a gente vê várias imagens de carros submersos, de pontos de alagamento. Na cidade de Santos também o porto foi fechado, cruzeiros não puderam sair justamente por conta deste temporal. Inclusive, uma imagem que também chocou bastante em Santos foi uma pista de skate que fica na Praça dos Palmares. Ela ficou totalmente alagada e ela teve de ser interditada porque muitas pessoas estavam nadando ali no local. Então, em Santos também teve uma situação muito complicada por ali na Baixada Santista como um todo. A Prefeitura de Santos disse que os atendimentos nos locais já estão acontecendo, desde este domingo e vão prosseguir agora nesta segunda-feira. Também serão realizadas vistorias nos principais locais aí de risco na cidade de Santos. Também aconteceram ocorrências de quedas de árvore e troncos. Foram 6 ocorrências, segundo a Prefeitura de Santos. Em Peruíbe, também litoral sul de São Paulo, situação ficou um pouco complicada por lá também em decorrência dessas chuvas. A estrada do Guaraú teve de ser fechada pela Defesa Civil para passagem de veículos pesados. Então, ônibus, caminhões não estão transitando por ali. Os shows de carnaval que aconteceriam no domingo na cidade de Peruíbe foram cancelados, mas os shows de hoje foram mantidos na cidade de Peruíbe. Agora, com relação aqui à Grande São Paulo, Daniel, a gente não teve uma situação tão grave, tão significativa como a gente viu no litoral. Aqui na Grande São Paulo foram 35 chamados para quedas de árvore, mas não teve nenhum registro de deslizamento, de desabamento e nem de enchente e também, felizmente, nenhuma vítima. Nesse momento aqui em São Paulo não chove, felizmente. Ontem a gente viu que choveu bastante durante o dia, mas apesar de estar bastante nublado, o vento um pouco gelado, não chove neste momento aqui em São Paulo, Daniel. Pois é, informações importantes trazidas pela Camila Yunes. A gente reforça o nosso alerta para aquelas pessoas, os moradores das cidades do litoral sul de São Paulo e também os turistas que foram viajar para curtir o feriado de carnaval, para que tomem cuidado. As pessoas de Santos, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e as muitas cidades que compõem a Baixada Santista, sempre em alerta por conta dessa situação. Daqui a pouco a Camila volta aqui na programação da Jovem Pan News e eu quero acionar os nossos comentaristas para fazer uma rápida avaliação dessa situação. Amanda, todo período de verão a gente observa chuvas fortes em muitas regiões do país. Quando falamos de um fenômeno da natureza, tem o imponderável. Agora, que tipo de reflexão é possível fazer acerca de uma situação como essa que a gente tem observado no litoral norte, especialmente no que tange à administração pública, à gestão pública? O que é possível avaliar em relação a isso? Que tipo de alerta é possível fazer para as autoridades neste momento? Daniel, a resposta para essa pergunta é até fácil, que é trabalho em prevenção. Agora, se você perguntar se algum governo efetivamente faz isso, é difícil responder. Enquanto a reportagem estava no ar, eu estava justamente fazendo uma rápida busca aqui para saber exatamente os recursos investidos nessa área. Tem uma rubrica do Ministério do Desenvolvimento Regional que existia até, que era liderado por Rogério Marinho, hoje eleito senador no governo Bolsonaro, e você veja que tem uma rubrica que se chama o seguinte: verba para apoio à execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em 2012, foram destinados
997 milhões de reais para esse fim em particular. Cuidar das áreas de encosta, prevenir enchentes, prevenir desabamentos, deslizamentos, as casas daquelas pessoas principalmente que vivem em áreas de risco, ou seja, quase R$1 bilhão em 2012. 10 anos depois, 11 anos depois, em 2023, o que estava previsto no orçamento, antes da aprovação da PEC da transição e das mudanças no orçamento, era um valor de R$2.700.000. Como passamos de 997 milhões de reais para menos de 3 milhões de reais em investimento para prevenção de desastres e enchentes, apesar dos fenômenos climáticos terem se tornado mais comuns e mais pessoas terem morrido, só no ano passado, até novembro, 457 pessoas haviam morrido em enxurradas, deslizamentos e outros desastres decorrentes da chuva. Isso poderia ter acabado totalmente com a tragédia? Dificilmente, porque uma chuva de 600 milímetros em um dia, o dobro do esperado para 2 meses, o dobro do esperado para um mês, o equivalente a 2 meses de chuva, é claro que ninguém consegue se preparar adequadamente. Os desastres, as tragédias sempre vão existir. Agora, eu acho que a função primordial do poder público é amenizar, ou pelo menos se preparar, preparar um plano sistemático, inteligente, racional de prevenção, minimamente, para evitar que tragédias como essa se tornem tragédias humanitárias, com 24 pessoas mortas. No ano passado, em São Paulo, em fevereiro, também estava revendo esses números, 23 ou 24 pessoas morreram em tragédias, em chuvas em São Paulo, em Franco da Rocha e outros municípios que foram afetados. Aí não foi o litoral o principal afetado, foram municípios e outras cidades de São Paulo. Mas veja, a tragédia se repete sempre na mesma época do ano e nós nunca estamos preparados. É sempre o gato correndo em torno do rabo. Agora, alguma coisa está muito errada quando os recursos são cada vez mais escassos para a prevenção de enchentes e desastres naturais, sendo que esses fenômenos climáticos, por conta do aquecimento global e uma série de outros fatores, têm se tornado cada vez mais comum. Espero que em algum momento essas autoridades públicas acordem. Não dá só para sobrevoar a região de helicóptero quando a tragédia já é um fato consumado. Tem que se preparar, tem que investir em prevenção. Vilela, é interessante o que a Amanda falou justamente sobre esses altos milímetros de chuva que caíram na região norte ali, litoral norte de São Paulo. A gente sabe que muitas vezes não é possível prever esse tamanho de intempéries. A gente faz esse trabalho de falar sobre a previsão de chuva, mas às vezes a intempérie chega de forma muito severa. Ela aumenta ali o valor, o número que era estimado acaba sendo outro completamente diferente. É impossível a gente conseguir prever esse tipo de evento, mas nem toda a região aqui do Brasil, a gente sabe também que consegue ali receber essa quantidade de volumes de chuva, por mais preparo que ela esteja. Mas por que áreas do litoral de São Paulo, tão pequenas muitas vezes, como algumas regiões ali, Ilhabela, acabam tendo tantos prejuízos? Falta um plano nessas regiões para conseguir fazer um escoamento maior de água? Olha, o ponto com certeza está na prevenção. Estamos falando de fenômenos que ocorrem nas regiões de uma forma costumeira. Quer dizer, não é a primeira vez que o litoral norte de São Paulo tem um volume de chuvas acima da média e passa por situações como essa. Então, a previsão, a capacidade de prever e de se antecipar, ela é fundamental. Estamos diante de um contexto, além de tudo, de graves mudanças climáticas e isso tudo faz com que o poder público tenha justamente que se antecipar, porque existe já uma expectativa de que muitas vezes as consequências sejam até mais graves do que se vê habitualmente. Um aspecto só que eu queria observar, e esse episódio agora, ele chama atenção, estamos aí há cerca de 45 dias de novos governos, governo do Estado, governo federal, e você vê como uma atuação concertada entre o poder público municipal, poder público federal e poder público estadual, ele acaba sendo positivo. Então, de ontem para hoje tivemos a presença do governador do estado no litoral norte, agora a presença do presidente da República. Esse tipo de presença, de participação, além de auxiliar na liberação de recursos, ele demonstra que todos os esforços que
podem ser feitos para melhorar esse quadro agudo que estamos vivendo hoje, serão feitos. E em outros momentos nós tivemos bastante falta desse tipo de presença, de participação das diversas esferas de poder. Então eu vejo que é um aspecto positivo que tem que ser ressaltado, sim. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre o mau tempo no litoral norte de São Paulo e também sobre o trabalho de resgate das vítimas. Agora vamos falar